cinemática, parte 2, basicamente, que é a parte da cinemática onde a gente vai estudar, então, algumas equações do movimento, alguns fenômenos bem definidos, né, que são importantes dentro do nosso estudo aqui, que é legal que a gente analise, tá? Que é a parte de encontro de móveis, né? Como é que os móveis, como é que a gente faz para analisar o encontro, onde é que dois carros partindo de uma certa posição, em que tempo ou em que posição eles vão se encontrar, né? Vocês estão indo na mesma direção ou vocês estão vindo em direções contrárias, né? Então, hoje a aula na sua parte inicial vai ser em cima disso, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de análise e depois a gente vai começar um pouquinho de MRUV, tá? Onde MRUV a gente vai estudar um pouquinho das questões do movimento retilíneo uniformemente variado, onde nós teremos então a variação da velocidade, tá? Então, olha só, eu geralmente começo as aulas assim, né, com uma pequena revisão, porque eu acho que às vezes a gente ficou alguma coisa da aula passada, né, que a gente de repente não lembra bem para começar a aula de hoje, né? E aí eu mostrei para vocês o inicinho da cinemática, que é o estudo dos movimentos, né, onde basicamente a gente tinha um carrinho aqui, e esse carro aqui a gente precisa estabelecer algumas definições, né? Como, por exemplo, as suas posições. A sua posição inicial, que eu vou chamar de sempre de S0, né? E dentro dessa posição inicial aqui, eu vou setar o tempo em 0 segundos, né? É como se eu estivesse resetando o meu relógio ali nesse início, e é algo bem comum que a gente faz, certo? Nos exercícios de física, a menos que o exercício te diga que tal horário o carro saiu em deslocamento, né? Mas se ele não dá nenhuma informação sobre isso, tu considera sempre que o primeiro momento, do início do movimento, o carro está com um tempo igual a 0, né? Ele seta o tempo igual a 0 para facilitar a nossa vida. E aí, como a gente observou, esse carro ele vai se deslocar, e ele vai se deslocar em MRU. O que significa se deslocar em MRU? Significa que ele tem velocidade constante, certo? Então a velocidade dele é constante. E ele se deslocou até uma outra posição S, certo? Então a gente tem esse deslocamento aqui, e aí a gente pode relembrar o que é o deslocamento, né? O deslocamento de qualquer móvel, certo? É uma variação da posição. Então a gente tem aqui o que nós chamamos de variação da posição. Variação da posição. E toda vez que a gente tem a variação de alguma coisa, pessoal, a gente tem o delta, tá? Então eu falei a palavra variação de velocidade, variação de posição, variação de tempo, né? Vai aparecer um delta. E esse delta aqui do deslocamento é um delta do S, que é da posição, certo? E aí a ideia de como a gente escreve esse delta é sempre igual. A gente escreve em termos da sua posição final menos a posição inicial, certo? Como eu mostrei na aula passada. Então, ó, nós temos a posição final menos a posição inicial, indicando que isso aqui é um delta de posição, certo? É um deslocamento, uma variação na posição do móvel, beleza? Então, esse aqui é a primeira grandeza física que aparece para nós, né? O deslocamento, que a gente mede, obviamente, dentro do Sistema Internacional de Medidas em metros, certo? Então, se tem alguma coisa em centímetros, alguma coisa em quilômetros, vocês parem para pensar, parem para olhar as unidades, que é sempre muito importante, e verifiquem qual a unidade que realmente vocês devem utilizar, né? Eu costumo aconselhar meus alunos que, na dúvida, vai para o Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas é sempre metros para posição, beleza? E aí, depois que a gente definiu o deslocamento, a gente tentou descobrir como é que a gente define essa grandeza velocidade, né? Como é que a gente define a velocidade de um corpo, né? Então, a velocidade de um móvel, né? Ela vai ser, então, a velocidade média dele, né? Ela vai ser um delta do deslocamento, ela vai ser a variação da posição em função do tempo, né? É o quanto eu consigo me deslocar em função do tempo. Se esse deslocamento ele é rápido, né? Então eu tenho uma velocidade alta. Se eu tenho um deslocamento devagar, né? Essa velocidade é baixa. Isso aí a gente mais ou menos já tem de conceitos já formados na nossa cabeça, né? Já é uma definição que a gente já lembra. E aí, o que vem diferente aqui, muitas vezes, quando a gente vai estudar física, né? Do que a gente geralmente trabalha no dia a dia? É que a velocidade a gente mede na física em metros por segundo. Porque lembrem que a unidade padrão de deslocamento é o metro e de tempo é o segundo, certo? Então, a gente sempre trabalha com tempo aqui ó, em segundos,
a gente verifica aqui quanto tempo o carro levou para chegar aqui, né? Sei lá quantos segundos ele levou, beleza? E a partir dessa análise aqui, a gente consegue obter a velocidade desse móvel, né? Então, a velocidade dele é o ΔS sobre ΔT, mas a gente sabe que podemos transformar isso aqui em também quilômetros por hora, certo? Que é aquela unidade que a gente também está acostumado a verificar, né? Quando a gente fala com carro, entre automóveis, etc, né? E como é que a gente faz para fazer essas mudanças aqui, pessoal? Se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou lá e vou multiplicar por 3,6. O número mágico é o 3,6. Eu mostro isso aqui na última aula, né? Por que é o número mágico? E se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. Então aqui, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, divido. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico. Lembrem que a velocidade em metros por segundo, ela é sempre menor que em quilômetros por hora, certo? Em termos de numéricos, né? Porque é a mesma velocidade, certo? É só uma mudança de unidade. E então, se eu tenho uma velocidade em torno de 20 metros por segundo, por exemplo, né? Então, se eu quero passar isso aqui para quilômetros por hora, vai dar um valor muito maior, certo? Porque eu estou transformando a minha unidade e quilômetros por hora ele vai dar um valor maior, né? Como a gente pode dizer. Beleza, pessoal. Então, velocidade já está aqui, deslocamento já está aqui. Aí faltou uma coisinha que a gente viu na última aula, que é a função horária, né? A função horária. Para que serve a função horária? A função horária, né? Ela serve para a gente escrever e definir, né? E ter uma predição, fazer uma previsão de um móvel de como vai ser o deslocamento dele. Daqui a quanto tempo, em qual posição ele vai estar, né? Então, essa função, ela me permite visualizar isso aí, certo? E como é que é a cara dessa função? A cara dessa função é assim, ó, é S, que é igual a S0 mais velocidade vezes tempo. S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Perfeito? Eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu não falei na semana passada, tá? Que faltou, que é sobre esse sinal aqui, o sinal da velocidade, tá? O que quer dizer esse sinal da velocidade? Ela tem uma representação física, esse sinal, tá? O sinal da velocidade. Que representação física ela é? Seguinte, se o sinal é positivo da velocidade, se na equação ali aparece um sinal positivo, significa que o meu carro está em movimento progressivo. O que significa o movimento progressivo, gente? Significa que ele está indo aqui para nós, dos nossos desenhos aqui, que quando a gente for representar nos exercícios e tal, que o carro está indo para frente. Está indo da esquerda para a direita, certo? Isso significará para nós movimento progressivo, tá? Só para a gente estabelecer alguns critérios. E quando aquele sinal ali for negativo, significa que eu estou com movimento regressivo, certo? Significa que o meu carro, o meu móvel, né, o que for que estiver andando, ele está com essa direção da direita para a esquerda. Então, aquele sinalzinho que aparece ali para nós, pessoal, ele é muito importante porque ele vai fazer diferença na hora da resolução dos exercícios de encontro de móveis. Quando eu tenho um móvel indo da esquerda para a direita e outro móvel indo da direita para a esquerda, e eles se encontram, certo? E aí eu vou ter que brincar com aquele sinal ali. Beleza? Eu vou ter que adicionar aquele sinal na minha função horária para que eu entenda o que está acontecendo dentro da física envolvida nesse fenômeno aí, que é o encontro de dois móveis em movimento, tá? Beleza? Então aqui, ó, um pequeno resuminho da aula passada, tá? Das coisas que nós estudamos e vimos na aula passada, tá? Foi bastante coisa, vocês estão vendo aqui. E hoje, pessoal, hoje a gente vai ver isso aqui, né? Hoje nós vamos ver o encontro de móveis. Basicamente, o que é? Nós temos ali, ó, um carro e um trenzinho, tá? Beleza? Para que haja encontro de móveis aqui, para que os móveis se encontrem, né? Obviamente, vocês já devem perceber, já devem pensar que o carro tem uma velocidade maior, certo? Então, eu vou dizer que o carro aqui, ele tem uma velocidade 1 e o trem aqui ele tem uma velocidade 2, beleza? Então, o carro aqui tem uma velocidade 1, isso aqui é a velocidade do carro, escrever assim, e o V2 é a velocidade do trem, tá? Então, o trem tem essa velocidade 2 aqui. O que acontece? No momento que eu coloco eles em movimento, o carro vai lá e alcança o trem. A pergunta que fica é a seguinte, olha só.
O carro ele sai da posição inicial 1, o trem ele parte da posição inicial 2, certo? Olha só, S0 é a posição inicial, não se esqueça. S01 e S02. E eles se encontram lá numa posição SF, que é a posição final. Tá? Vou chamar assim de posição final. O que acontece aqui? O que a gente observa? A gente observa que a posição final do carro é igual à posição final do trem. Beleza? Certo? Então, olha só, isso aqui é visual, né? A gente tá vendo ali, ó, o carro, quando encontrou o trem, eles acabaram se encontrando na mesma posição final. Então, essa daqui, pessoal, é o que nós chamamos de condição de encontro de móveis. Condição de encontro de móveis. Beleza? E daí? Bom, e daí? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Como é que a gente vai resolver? Bom, de uma maneira muito tranquila. Vamos considerar aqui, por exemplo, ó, que a velocidade do meu carro era de 20 metros por segundo. Tá? Vamos botar números aqui. E que a velocidade do trem era de 10 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Vamos considerar que a posição inicial do carro aqui é igual a 0. Aqui é 0 metros, tá? E a posição do trem era uma posição de, sei lá, 50 metros. Tranquilo? 50 metros. O que eu preciso resolver para descobrir, por exemplo, a posição final desses dois móveis? Onde é que eles vão se encontrar? Certo? Eu vou usar a função horária. A função horária da posição. Porque de posse da função horária da posição, eu consigo fazer uma predição de onde estarão esses móveis, né, daqui a um tempo. Essa é a ideia. E para fazer isso aí, eu preciso escrever as funções horárias dos dois móveis. Então, olha só. Vamos escrever a função horária, por exemplo, agora do carro aqui. Ó. Vamos fazer para o carro primeiro. Tá? Então, como é que fica a função horária do carro? Olha só como é que é a cara da função horária. Está aqui. Ó, função horária é isso aqui. Beleza? Está aqui. Como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. S final, vamos botar assim, deixa eu apagar aqui que eu botei S1. Ó, a posição final do meu carro vai ser igual à sua posição inicial, certo? Mais a sua velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Vamos substituir com os dados que nós temos. Como é que fica? Olha só os dados que nós temos. Eu disse que a posição inicial do meu carro aqui era a posição igual a 0, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 0. Qual é a velocidade do meu carro? Tá aqui, 20 metros por segundo. Então, eu vou escrever 20 vezes t. Perfeito? O que é isso? Bom, então essa é a minha função horária do meu carro, 0 mais 20t, que vai ficar apenas 20 vezes t. Perfeito. Armazena isso aqui no teu coração, né? Guarda ela bem com carinho ali, porque nós vamos usar isso aqui depois para descobrir qual é a posição de encontro desses móveis, tá? O trem, como é que fica o trem? Bom, o trem, a função horária do trem vai ser a posição final dele, que é igual à posição inicial do trem, mais a velocidade dele vezes o tempo. Como os dois móveis estão indo para a direita, né, da esquerda para a direita, a velocidade deles, as duas são positivas. Beleza? Então eu não preciso me preocupar com relação a isso. Então como é que fica aqui? A SF do trem vai ser, qual é a posição inicial do trem? Está aqui, ó, 50 metros. Tem que escrever aqui, 50. Mais a velocidade vezes o tempo, qual é a velocidade do trem? 10t. Então tá aqui, ó. Essa é a função horária do meu trem. O que eu vou fazer agora, gente? Para descobrir aonde eles vão se encontrar, eu preciso usar a condição de encontro de móveis, tá? Vou usar a condição de encontro de móveis. Vou até pegar outra caneta aqui, então. Ó, a condição de encontro, que é SF do carro, que é igual à posição final do trem. Beleza? Essa é a condição. E eu vou igualar essas duas funções, olha só. A função, o SF do carro vale 20t, então vou substituir aqui, ó, 20 vezes t. Que é igual. Qual é a posição, a função horária do trem? É 50 mais 10t. Olha lá. O que eu vou descobrir aqui? Qual é a incógnita que eu tenho? Eu tenho o tempo de incógnita. Ah, mas professor, eu não queria descobrir qual é a posição final do móvel. Beleza. É isso que eu quero, mas às vezes na física a gente precisa encontrar uma outra grandeza física para poder achar o meu objetivo, certo?
É um jogo de lógica. Bom, eu preciso achar a minha posição final. Mas para achar a posição final, eu preciso do tempo. Quanto tempo transcorreu até chegar nessa posição final, né? Para utilizar minhas funções horárias, olha só. Que as funções horárias, elas me definem a posição final do móvel. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, essa equaçãozinha aqui, facinha, né, que a gente vai resolver agora, eu vou descobrir o tempo, jogo o tempo em qualquer uma das funções horárias que vai dar o mesmo resultado, tá? Olha só como é que fica então. Vou passar esse 10t aqui lá para o outro lado para ficar próximo do outro t ali, ó, o 20t. Então fica 20t, esse 10t passa para o outro lado da igualdade, fica negativo, menos 10t, que é igual a 50, tá? Então fica 20t menos 10t, isso aqui é 10t, que é igual a 50. Então, o meu tempo transcorrido para esse movimento foi 50 sobre 10. Não preciso nem de calculadora para fazer isso aqui para descobrir que levou 5 segundos para os móveis se encontrarem. Então, os móveis transcorreu 5 segundos e eles se encontraram. Beleza? Então, ó, esse movimento aqui, ó, que a gente está vendo, levou 5 segundos pelos dados que eu estou passando. Tá? Beleza? Mas o que eu queria? Queria saber qual é o ponto onde eles se encontram. Né? O ponto onde eles se encontram, pessoal, vai ser isso aqui, ó. É só resolver essa função aqui ou resolver essa função. Olha só, vou mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. Então fica 20 vezes t, 20 vezes 5, né? Porque 5 é a posição onde eles se encontram. Então SF vai ser... Opa! Volta. Então SF vai ser... Fiquei bem em cima da lupa. Beleza. Vou botar aqui em cima, tá, gente? Então fica assim, ó. A posição final vai ser 20 vezes 5, que vai dar igual a 100. 100 metros. 100 metros depois, os móveis se encontram. Ó. Eu faço aqui e resolvo dar 100 metros. Se eu fosse usar essa outra função aqui, será que vai dar certo? Será que vai dar a mesma posição? A física tem que dar, né? Tem que dar certo. Então fica assim, ó. SF igual a 50 mais 10 vezes 5. Olha lá que bonito. SF é igual a 50 mais 10 vezes 5, 50, lembrando, né? Isso aqui é um erro bem comum assim nos alunos quando estão chegando no ensino médio. Eu sempre resolvo a multiplicação primeiro. Multiplicação e divisão, e depois eu olho para a soma e para a subtração, tá? Então aqui, ó, 10 vezes 5, 50. 50 mais 50 dá incríveis 100 metros. Olha só que brincadeira, né? Que emocionante. Os dois carros, depois de 5 segundos, eles estão na posição igual a 100 metros, que é o encontro. É o encontro dos móveis. Beleza? Tranquilo, né, gente? Ó, foi uma brincadeirinha que a gente levou um tempo para fazer aqui, né? A gente, ó, façam isso quando vocês estiverem resolvendo os exercícios. Façam passo a passo. Ela é muito importante, tá? Para o entendimento de vocês, para que vocês compreendam o que está acontecendo. Tranquilo? Vamos mais um. Agora vamos ao contrário, olha só. Agora o carro e o trem, eles estão de frente um para o outro. E aí, quando eu der o start aqui, eles vão se bater de frente. Beleza? Eles vão se encontrar, só que agora de uma forma diferente. Certo? Eles vão atravessar um ao outro, né? Vão se encontrar porque estão vindo em direções contrárias. O que será que vai mudar? Bom, vai mudar de início que a posição inicial do carro é essa aqui, eu vou chamar de S01, né? E a posição do trem é essa aqui. Ela dá lá da ponta. S02. Então, olha só. S01, posição inicial do carro. Inicial do carro. S02, posição inicial do trem. Gente, tem alguém falando no chat ali, alguém quer fazer alguma pergunta? Senão depois eu olho, tento responder no final da aula. Posição inicial do carro. Ih, porcaria, ficou zoado aqui. Posição inicial do carro, tá? Posição inicial do trem. Beleza, olha só. Então são essas as posições iniciais. Eu vou voltar aqui um pouquinho para escrever as suas velocidades, para chamar a atenção de o que está acontecendo com as velocidades deles. Olha só. O carro está com uma velocidade para a direita. O trem ele tem que ter uma velocidade para a esquerda. Lembra do lance dos sinais? Então, olha só. Esse aqui ele vai ter uma velocidade positiva.
e o trem que está na direção contrária vai ter uma velocidade negativa. E esse aqui é o pulo do gato para resolver esse exercício. Certo? Vamos dar valores aqui, ó, tá? Vou deixar transcorrer aqui o tempo. Vamos colocar valores aqui. Vou dizer que o carro está na posição igual a 0. O trem está na posição igual a 200 metros, certo? A velocidade do carro é de 30 metros por segundo. A velocidade do trem é de 15 metros por segundo. Beleza? Esses são os dados fornecidos pelo exercício, tá? Eu quero saber qual é a posição de encontro deles, qual é o SF deles. É isso que eu quero descobrir. Por consequência, o que eu tenho que saber também? Quanto tempo transcorreu esse movimento, né? São as duas coisas que eu preciso entender para poder resolver, porque uma está em função da outra, certo? A posição é em função do tempo. Então, olha só, gente, como é que fica? Vamos escrever lembra da condição de encontro? Continua valendo. Ó, a condição de encontro do carro, a posição final do carro é igual à posição final do trem. Beleza? Essa é a condição de encontro. E isso aqui que eu tenho que igualar. Eu tenho que escrever a função do carro, e a função do carro é S0 mais velocidade vezes tempo. Posição do carro vai ser 0 mais 30 vezes t. Certo? Então, a posição final do carro vai ser 30 vezes t. Olha que bonito. E a do trem? A do trem é S0 menos velocidade vezes tempo. Lembra do sinal aqui, ó? O trem está se deslocando para a esquerda, né? Então é diferente. Então, qual é a posição do trem? A posição do trem vai ser os 200 metros, que ele partiu dos 200 metros, menos 15 vezes t. 15 vezes t. Tá aí, ó. O que eu vou fazer? Vou usar a condição de encontro, né? Para poder resolver esse problema. Vamos lá, pegar uma caneta azul aqui. Função horário do carro, 30 vezes t. Substituir, ó, o SC por 30 vezes t, uma igualdade, né? E aqui, do trem, 200 menos 15 vezes t. Tá ali. Como é que fica? Passo o 15t aqui para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado, ele muda esse sinal, né? Então fica 30 vezes t mais 15 vezes t, que é igual a 200. Olha só. 30 mais 15, todos eles com t, vai ficar 45t. 45t, que é igual a 200. Pode fazer aí, ó. 30 mais 15, 45, tá? O que eu faço? Quero descobrir o tempo, né? Primeira coisa que eu vou ter que descobrir. Então, o tempo que transcorre para fazer esse movimento é 200 sobre 45. Pega a calculadora, não é tão fácil assim, não é tão trivial, né? De resolver, pega esses 200 e divide por 45, isso aqui dá 4,44, né? Uma dízima periódica. Isso aqui é 4,45 segundos, dei uma arredondada aqui por causa da dízima. Então, olha só. Os móveis levaram 4,45 segundos para se encontrar. Por lá se encontrar depois de 4,45 segundos. Beleza? Tranquilo, né? O que eu quero do exercício? Eu quero a posição final deles. Então, eu vou lá e vou catar as funções horárias. E vocês sabem que quando eu utilizo essa condição, tanto faz a equação que eu vou pegar, vai dar a mesma resposta, né? Vou pegar a mais fácil aqui, que é a posição do carro, né? A posição do carro vai ser 30 vezes o tempo, que é 4,45 segundos que eles levaram para se encontrar. Então, qual é a posição do carro? Faz aí. 30 vezes 4,45. 133,5. Então, isso aqui é 133,5 metros. Para quem quiser tirar a prova real, pode pegar essa funçãozinha aqui, substituir por 4,45 e tem que dar o mesmo valor, 133,5. Tá, gente? Beleza? Tranquilo. Bom, então isso aqui é a condição de encontro de móveis, tá, gente? É assim que a gente estabelece, a gente pega as funções horárias dos dois móveis, iguala, porque quando eu igualo a posição final deles, é a posição onde eles se encontraram, certo? Essa é a condição de encontro. Aí depois vira um problema matemático, como vocês estão vendo aqui, que eu tenho que resolver, certo? Para descobrir tempo e para descobrir a posição final deles. Certo? Vamos fazer mais um exercício aqui. Mais um exercício, tá? Então, olha só. Esse aqui é geralmente como vai aparecer para nossos exercícios, né? Daí a gente tem que ler
fazer a interpretação deles, né, para conseguir resolver. Então, olha só, dois corredores A e B, nesse exercício aqui, eles já partem do encontro, por isso que eu peguei ele, tá? Deixa eu me ajudar aqui, tirar meu gato daqui. Eles já partem do mesmo ponto, olha só. Os dois corredores partem simultaneamente de um mesmo ponto. Então, aqui, eu não vou usar a condição de encontro de móveis, mas eu vou fazer a mesma funçãozinha. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Porque eu vou ter que construir as funções horárias do corredor A, mais a velocidade do A vezes o tempo, e eu vou ter que fazer a função horária do corredor B, certo? Mais velocidade B vezes tempo. Então, olha só, eu vou ter que usar as duas funções horárias para resolver esse problema aqui, tá? E aí eles dizem assim, ó, eles percorrem a mesma pista retilínea, no mesmo sentido. Então, os dois, o corredor A e o corredor B, eles estão no mesmo sentido, estão correndo no mesmo sentido, beleza? Só que como vocês observam, o corredor A, ele tem uma velocidade de 4,5 metros por segundo. O corredor B, ele tem 5,7 metros por segundo. Então, obviamente, vocês já observam, né, que no final dessa historinha toda aqui, o corredor A vai estar nessa posição e o corredor B vai estar nessa posição, porque o corredor B é mais rápido, né? Depois de um tempo ter transcorrido, eles vão estar em posições diferentes, porque o corredor B é mais rápido. E aí ele pergunta em que distância, né? Em que instante a distância, ó, então, em que instante, quando eu falo em instante, é tempo, tá? Em que tempo a distância entre os dois vai ser de 90 metros? Em que instante a distância entre eles vai ser de 90 metros? Este é o problema que eu tenho para resolver. Então, olha só, o que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei bem no canto aqui o que eu preciso para resolver esse exercício, que são as funções horárias. Eu fiz um esboço do desenho para entender o que está acontecendo, certo? Ó, eles partem do mesmo ponto, beleza. Qual é o mesmo ponto? S0 igual a 0 metros. Esse é o mesmo ponto, tá? Depois de um tempo, eles vão estar distanciados 90 metros. Que tempo é esse? Beleza. Gente, como é que eu vou resolver isso? Da seguinte forma. Isso aqui é a posição final. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui para dar um contraste. Tá? Esse aqui é o meu bonequinho A. E essa aqui é a posição final dele. Tá? Esse aqui é a posição final do bonequinho B. O que eu quero? Eu quero saber quando que é a diferença entre o B, porque o B é mais rápido, né? Quando que a diferença entre B e A vai ser igual a 90 metros. Então, essa daqui é a minha condição para resolver o exercício. Quando as posições finais deles forem igual a 90. Certo? Olha só, olha o que eu escrevi. Quando a posição final do B menos a posição final do A for igual a 90, eu estou resolvendo o meu exercício. Certo? Essa é a ideia. Então, é a partir daqui que eu vou me basear para resolver o exercício. Beleza? Para resolver ele, quem eu preciso escrever as funções horárias com os dados que são fornecidos para mim no exercício. Tá muito simples, olha só. Qual é a posição inicial do móvel A? 0. Eu estabeleci aqui, eu escrevi 0, né? Quando o exercício não te diz, tu diz que a posição do cara que está mais à esquerda é sempre 0, tá? Velocidade dele, 4,5, tá ali. 4,5 vezes t. Isso aqui é a função horária escrita. Ó. Escrevi a função horária. Do B, como é que fica a função do B? 0 mais 5,7 vezes t. Tá aí, ó, gente. Escrevi as funções horárias deles. Beleza? O que eu vou usar? Vou usar a condição agora, substituindo SA e SB para descobrir o tempo. Perfeito? Como é que fica, ó? SB é 5,7t. Substituindo já, ó. Tá? Substituindo SB é 5,7t. O zero a gente desconsidera. Menos. Quem é o SA? 4,5 vezes t. Que é igual a 90. Tá aí, ó. Olha o probleminha que eu tenho para resolver. Parecia bem mais complexo, né? Mas ele se tornou simples até. Que eu tenho agora que substituir, que eu tenho que
fazer a subtração entre 5,7 e 4,5. 5,7 menos 4,5, 1,2. Então, essa subtração aqui entre os t's vai dar 1,2t, que é igual a 90. Então, quanto tempo eles levam para se encontrar? Faz aí, ó, 90 divididos por 1,2. Então, quanto tempo dá isso aqui? 75 segundos. 75 segundos. Então, eles levaram 75 segundos para estarem distantes entre si 90 metros. Certo? Qual é o pulo do gato? A condição inicial. Certo? A condição inicial é isso que eu tenho que pensar. E como é que eu consigo chegar nela? Gente, fazendo o esboço do desenho, imaginando a situação. Por isso que eu falo, ó, física é legal que faça a interpretação do problema. Faça o desenho, não tenha medo disso, tá? Beleza? Esse aqui é o mesmo exercício. Vamos fazer outro exercício agora, tá? Pegar vocês aí um pouquinho sobre essas coisas aqui para ficar bem forte, para a gente treinar legal, tá? Para vocês, na hora de fazer exercício, não ficarem patinando. Porque lembrem que física é exercitar, gente. Você tem que exercitar, quanto mais vocês exercitarem, melhor vocês vão estar, tá? Olha só, o ciclista A tem velocidade escalar de 36 km por hora. O outro ciclista B persegue A com uma velocidade escalar constante de 54 km por hora. Num certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. Beleza? A partir deste instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Tá? Então, olha só. O que acontece, gente? Então, olha só, a partir deste instante, que instante é esse? O instante que a distância que o separa é de 80 metros. Então, este é o start do problema, tá? Esse é o start. Então, eu estou lá com um ciclista a 36 km por hora, outro a 54 km por hora, certo? E um instante inicial, a distância deles, vou tentar desenhar aqui uma bicicleta, né? Vai ficar horrível, né? A distância que o separa... Ó, tem que ter uma boa imaginação para física, gente. Faz o desenhozinho, tá tudo certo. Ó, a velocidade do A, se é de 36 km por hora, né? E o B tá perseguindo ele, então o B tá atrás. Então esse aqui é VB, 54 km por hora. E o A aqui, ó, tá 36. 36 km por hora. Beleza? Qual é a distância entre eles? 80 metros. Tranquilo? Então, essa é a condição inicial. Essa é a condição inicial. Ele pergunta quanto tempo o B levará para alcançar o ciclista A. Gente, o que é o B encontrar o A? Condição de encontro de móveis. Quando as posições finais deles serão iguais. Certo? Quando que isso vai acontecer? Bom, daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo vai acontecer porque o ciclista B está mais rápido. Beleza? Então... isso aqui vai acontecer em algum momento. O que a física vai me ajudar? Vai me ajudar a descobrir que momento vai ser esse. Qual é o tempo que vai levar para chegar? Para isso, nós precisamos as funções horárias. Né? A função horária do móvel B, como é que fica? Posição inicial dele. Ah, se eu disser que aqui é 0 metros, né? A posição do quem está mais à esquerda é 0, eu vou lá e escrevo que a posição inicial dele é 0. Lembrando que como é que é a cara de uma função horária? S0 mais velocidade vezes tempo. Essa é a cara da função horária. Não se esqueça. Qual é a velocidade do ciclista A? 36. Não, o do ciclista B, né, gente? Tô fazendo errado aqui, ó. Vamos começar pelo B. Que tá atrás, né? Eu já tava começando pelo A, mas vamos começar pelo B. Porque o B tá aqui atrás, né? E ele que vai perseguir. E ele tá a 54 km por hora. Então, olha só, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que pegar essa velocidade que está em 54 km por hora e não tá legal isso. Porque quilômetros por hora não é unidade padrão na física, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 3,6, o número mágico aquele. E aí, pessoal, quando eu divido 54 por 3,6, eu descubro que o valor da velocidade dele é 15 metros por segundo. Então, eu transformei aqui, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo. E daí, sim, vou escrever aqui, ó, 15 vezes t para escrever a função horária do móvel B.
Beleza? E do móvel A? Como é que fica a função horária do móvel A? Bah, olha só, gente. O móvel A, bicicleta A, ela está inicialmente 80 metros à frente. Olha só, não é a distância inicial deles, não é 80? Então, se eu disse que o móvel B está na posição igual a 0, qual é a posição inicial do móvel B? Isso é 80, ele está 80 metros na frente. Então, a posição inicial dele aqui, ó, o S0B é 80, gente. É a distância inicial dele. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o SA está 80 metros na frente. Qual é a velocidade dele? 36 km por hora. Vamos descobrir qual é a velocidade em metros por segundo. 36 km por hora divide por 3,6. Quanto que dá isso aqui? 36 divididos por 3,6, isso aqui dá 10. 10 metros por segundo. Então, aqui, ó, 10 metros por segundo mais 10 vezes T. Então, tá aqui. Tudo certo. SB e SE, as funções horárias deles. O que eu preciso para resolver a letra A do exercício? Condição de encontro. Tá aqui, ó, condição de encontro, né? Então, vamos lá, vamos escrever as condições de encontro, gente. SB igual a SA, então vai ficar assim, ó, 15 vezes T, que é o SB, que é igual a SA, que é 80 mais 10T. Como é que fica? Passo o 10T para o outro lado, para ficar tudo os T de um lado, né? Então fica 15 menos 10T, que é igual a 80. 15T menos 10T, 5T, que é igual a 80. Então, quanto tempo leva para eles se encontrarem, gente? 80 por 5. 80 por 5 dá 1, sobra 3, dá 16, né? Deixa eu ver aqui. 16, exatamente 16, só para confirmar. Então, 16 segundos é o tempo que eles levam para se encontrar. Resolvi a letra A. Já sei quanto tempo eles levam para se encontrar. Na letra B, ele quer saber qual é a posição que eles se encontram. Quando eles se encontram, onde é que eles vão estar? Vou pegar a função mais fácil, porque eu sei que tanto faz a função do B e a função do A, quando eles se encontrarem, eles estão na mesma posição. Então, tanto faz eu usar uma função ou outra função. Vou usar do B, que está mais fácil, né? Uma pessoa esperta, olhei ali, está mais simples, tem um 0, né? Não preciso somar com 80. Então, 15 vezes 16. Por que 16? Porque o tempo é 16. É o tempo que eles levam para se encontrar. Então, fica 15 vezes 16. 15 vezes 16, isso aqui dá 240 metros. Então, a posição em que eles se encontram, gente, é a posição de 240 metros, tá? Bom, beleza. A pergunta que fica é, calcula... ficou a letra C, falta a letra C, né? Calcule quantos passos percorreu cada ciclista até se encontrar. Beleza, olha só, gente, olha o lance do exercício. O ciclista B, ele partiu da posição igual a 0. Ele se encontra na posição de 240 metros. Então, o deslocamento do ciclista B é de 240 metros. Beleza. Essa é a resposta do ciclista B. Mas do ciclista A, qual é a variação de posição do ciclista A? O ciclista A se encontrou com B em 240 metros, mas ele já parte de 80. Ele já partiu de 80 metros. Então, qual é a posição do ciclista A? Vai ser 240 menos esses 80. Porque para saber quanto que ele andou, né? Quanto que andou o ciclista A? O ciclista A andou 240 menos 80, tá aí, ó, 160. 160 metros ele andou. Então, olha só. O ciclista B andou 240 metros, andou mais veloz. O ciclista A andou menos veloz. Beleza? Resolvido o exercício. Então, gente, o que precisa para resolver esse exercício aqui? Atenção, escrever a função horária e imaginar a situação. Desenhar ela. É importante. Sempre falo para meus alunos, desenha, vê o que está acontecendo. Né? O ser humano é muito visual. Vocês precisam ser visuais, imaginar as coisas. Então, desenhe. Tá? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, olha só. Fazer um ponto naquela parte ali. Esses últimos minutinhos de aula agora aqui, eu vou começar o MRUV. Tá? Aí eu vou continuar na próxima aula.
alguns conceitos a mais sobre MRUV. A gente vai fazer encontro de móveis com MRUV, tá? E, gente, qual é a diferença do MRU para o MRUV, né? A diferença do MRU para o MRUV é que no MRU eu tinha velocidade constante. Agora a minha velocidade ela varia. E quem faz a variação, escrever assim, ó, a variação da velocidade é uma nova grandeza física. É uma grandeza física chamada aceleração. Então, quem é que vai entrar em campo agora? Vai entrar em campo uma grandeza física que eu chamo de aceleração. A aceleração, ela tem como premissa fazer a variação da velocidade. É isso que ela faz, certo? Então, olha só. O meu móvel, ele se deslocou dessa posição S0 e foi para essa posição S1 aqui, certo? Andou para frente. Só que ele andou para frente aqui com uma velocidade. Uma velocidade eu vou chamar aqui de velocidade 1, certo? Essa foi a velocidade do trajeto dele. Mas esse carro, o motorista, ele apertou mais o acelerador para fazer o trecho 2, para chegar em S2 aqui, certo? Então ele apertou mais o acelerador, gente, e olha lá, ele adquiriu uma velocidade 2. Perfeito? E tudo isso dentro de um tempo, né? Aqui transcorreu um tempo, aqui transcorreu outro tempo. Tá? Por que eu estou mostrando esse desenho para vocês aqui? Por que eu estou fazendo isso? Para dizer para vocês que houve aqui uma variação de velocidade. Certo? O meu carro, ele variou a velocidade devido à ação dessa grandeza física que nós recém falamos, que é a aceleração. Então, a aceleração do meu móvel causou essa variação de velocidade. E como a gente sabe, isso aí vai ter uma definição física. A aceleração, então, por definição, ela vai ser o quê? A aceleração vai ser a aceleração média de um móvel, a de m, vai ser a variação de velocidade por tempo. Quanto mais eu variar a velocidade em menos tempo, mais acelerado está meu carro. Certo? Eu atinjo grandes velocidades em pouco tempo. Nossa, esse carro tem uma grande aceleração. Ah, esse carro ele demora, né, a desenvolver. Ele leva muito tempo para chegar a uma velocidade de 100 km por hora, né? Leva mais de 20 segundos para... Bom, esse carro ele tem uma aceleração muito baixa, né? Então, essa grandeza física aceleração, ela tem a relação com velocidade. Ela define a velocidade. Ela define quanto que a velocidade do móvel vai aumentar ou vai diminuir. Beleza? Qual é a unidade da aceleração? A unidade da aceleração, vamos pensar um pouquinho. Ó. Vou ensinar para vocês como é que a gente analisa a unidade. Unidade de velocidade é 1 metro por segundo. Beleza? Está aqui em cima. A unidade de tempo é o segundo. O que acontece? Fica metro por segundo por segundo. Isso aqui é a unidade, então, da aceleração. Metro por segundo, isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade da minha aceleração. Metro por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. Tranquilo? Definimos a aceleração, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar algumas coisinhas. Imaginem esse carro, tá? Esse carro aqui, ele está andando para frente, beleza? Então, ele andou um pouquinho para frente aqui. Ele tem uma aceleração e uma velocidade inicial. Belezinha? Só que a gente vai observar que ele vai andar mais rápido ainda, porque ele vai aumentar sua velocidade devido à ação da aceleração, porque a aceleração continua agindo aqui. O que a gente pode falar com relação à classificação desse tipo de movimento? A gente pode classificar esse movimento aqui. Quando a aceleração e a velocidade estão na mesma direção, a gente vai dizer que este movimento ele é progressivo e acelerado. Progressivo e acelerado. Então, olha só, o carro está andando para frente, é um movimento progressivo. A aceleração está puxando ele cada vez mais rápido para frente, é acelerado. Tranquilo?
Essa é a classificação desse tipo de movimento aqui. Vamos ver uma outra situação. Olha só, a situação agora é inversa. Olha a direção da minha aceleração aqui em vermelho. Tá para trás, né? É como se estivesse freando o carro. A velocidade está para frente ainda aqui. Certo? O que vai acontecer? Esse meu carro aqui, ele vai estar diminuindo a sua velocidade. Essa velocidade 1 aqui dele está diminuindo. Por quê? A aceleração está no sentido contrário. Mas ele continua andando para frente. Beleza? Então, olha só. Nessa primeira etapa, eu posso dizer que meu movimento é progressivo ainda. Ele ainda é progressivo porque o carro está andando para frente. Porque a velocidade ainda é positiva. Mas a aceleração, ela está para trás. A aceleração é negativa. Ou seja, é um movimento também retardado. Beleza? Então, o movimento ainda é progressivo, porque ele vai para frente, mas a aceleração faz com que seja retardado também. Então, é um movimento progressivo e retardado nessa primeira parte. Na segunda parte, a aceleração fez com que a velocidade mudasse a direção do movimento, né? Então, agora, nessa segunda etapa, aqui eu tenho a velocidade negativa, então é um movimento regressivo, e continua sendo retardado, porque a aceleração segue para trás. Então, verifiquem, gente, ó, sempre quando eu quero classificar os movimentos, eu tenho que olhar a direção e o sentido das velocidades da aceleração. Se a velocidade está para frente, o movimento é progressivo. Se a velocidade está para trás, o movimento regressivo. Se a aceleração está para frente, acelerando cada vez mais o carro, é acelerado. Se eu estou com a aceleração para trás, é retardado. Tá? Beleza? Então, essas são as condições, são as classificações dos tipos de movimento. Belezinha, galera. Então, olha só, né? Como tudo na física, nós temos a definição de aceleração e nós vamos ter uma função que vai descrever este movimento acelerado agora, né? Em termos da velocidade. Certo? Como é que vai ser a velocidade ao longo do tempo desse meu móvel? Então, por isso que eu vou ter agora que escrever uma função horária da velocidade. Eu prometo para vocês que essa aqui é a última parte da nossa aula. Tá? Então, agora que eu vou escrever a última parte aqui, ó, a função horária da velocidade, da onde que eu vou partir para escrever isso aqui? Eu vou partir do conceito de aceleração. A aceleração é igual à variação de velocidade sobre tempo. Beleza? Variação de velocidade sobre tempo é a minha aceleração. Vamos abrir esses deltas? Lembrem que é um delta? Um delta é uma variação, né? É um V final menos um V inicial. Uma velocidade final menos uma velocidade inicial. Igualzinho na posição. Toda vez que aparece um delta, é uma variação. Sobre T final menos T inicial. Tá aí, ó. T final menos T inicial. O que eu vou dizer? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que o tempo inicial é zero. Dá para dizer que é zero, tá? Para facilitar a minha vida aqui. Vou dizer que eu resetei o cronômetro para analisar o início do movimento, tá? Beleza, tranquilo, né? O que sobrou? Sobrou assim, eu vou dizer que esse V final é apenas V, só para não ficar enchendo o saco ali com aquele VF, tá? Beleza? O V0 eu preciso manter. Por quê? Porque o V0 me indica que é a velocidade inicial do móvel. Tá? Então, o V0 eu vou manter porque é velocidade inicial. Velocidade inicial. Beleza. O que eu vou escrever, então? Vai ficar assim, ó. A aceleração, que é igual à velocidade final, que é V menos V0, sobre T menos T0. Gente, T0 é zero. Tá? Beleza. Como é que fica? O TF eu também chamei de T. Já que eu não tenho T0, vou chamar só de T. Ih, que riscar mais aqui. Beleza, né? Gente, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, vou fazer mais uma linha aqui para vocês não se perderem. V menos V0 sobre T. Esse T eu posso passar para o outro lado da igualdade, ele está dividindo, ele passa multiplicando, então fica A vezes T, que é igual a V menos V0. Se eu passar o V0 para o outro lado, eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó. V igual a V mais a T. Certo? É só invertir.
Lembra? Se eu escrever assim, é a mesma coisa que eu escrever assim. Se o meu V ficou do lado direito, eu posso dizer que ele está do lado esquerdo, não vai influenciar em nada, né? Mas obedecendo a relação dos sinais, certo? Então aqui, ó, fica V0, que é V0, desculpa, mais AT. Tá? Passei aqui, ó. Se vocês quiserem mais uma linhazinha, ó, para fazer para vocês. Esse V0 passou para o outro lado, ficou assim, mais AT, que é igual a V, né? Então, tanto faz eu escrever assim ou assim. Mas essa aqui é a cara da função horária. Função horária da velocidade. Que só aparece quando eu tenho a aceleração. Se eu tenho aceleração, eu posso escrever a função horária da velocidade. Para que ela serve? Ela serve para a gente analisar a velocidade de um móvel ao longo do tempo. Para isso que ela serve. Apenas isso, tá? Gente, para finalizar a aula de hoje, tá? Depois eu deixei algumas atividades para vocês. Eu vou fazer um exemplo disso, certo? E na aula que vem a gente vai continuar com o MRUV, tá? Eu vou deixar mais alguns exercícios extras que não precisam ser entregues para vocês também, tá? No SIGA para vocês exercitarem, porque essas coisas aqui a gente só aprende exercitando. É igual jogar bola ou tocar violão, né? Quanto mais se exercita, melhor tu fica. Se tu nunca exercitar, tu nunca vai meter gol na gaveta, nem vai tocar uma música massa no violão, beleza? Então, tem que exercitar, não adianta, não tem segredo. Então, olha só, esse aqui é o exemplo, tá? Uma pessoa se desloca com velocidade que obedece à função V igual a 10 menos 2t. Gente, vamos lembrar da função horária. V0 mais A vezes t. Beleza? Essa é a minha função horária. Só que a função do exercício é essa aqui, 10 menos 2t. Beleza, gente. Tudo certo, né? O que ele pede no exercício? A velocidade inicial. Bom, a minha velocidade inicial, a velocidade inicial é dada por esse V0, e se eu comparar com essa função que é do meu exercício, o V0 tem um valor de 10, né? Então, qual é a velocidade inicial dele? Tá aqui, ó, 10 metros por segundo. Escreve com unidade, né? Não esquece que sempre escrever com unidade. Qual é a aceleração? Qual é o termo que fica aceleração? Fica do lado do t na função horária, olha só, do lado do t. No caso aqui, a aceleração ela tem valor de menos 2 metros por segundo. É como se eu tivesse um móvel com velocidade para a direita, mas a aceleração dele está para a esquerda, porque a aceleração está negativa. É como se eu estivesse freando o meu móvel, tá? E aí ele pergunta a velocidade no instante igual a 6 segundos. Qual é a velocidade? Bom, esse aqui eu vou ter que fazer uma conta. Esse aqui eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que colocar, vou ter que escrever a função horária 10 menos 2 vezes t. Qual é o t que eu quero descobrir? 6 segundos. Substitui. 2 vezes 6. Qual é a velocidade aqui, gente? 10 menos 2 vezes 6, que é 12. Então, a velocidade em 6 segundos é menos 12 metros por segundo. Opa, desculpa, gente. Olha só que erro absurdo. Menos 2, né? Porque é 10 menos 12, menos 2 metros por segundo. Beleza? Então tá aí. Essa é a velocidade, essa é a resposta da letra C aqui, ó. Menos 2 metros por segundo. Beleza? Velocidade, só metros por segundo. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Na letra D, o instante que a pessoa muda o sentido do movimento. Olha só. O móvel está indo para a direita. Estão vendo aqui, essa é a condição inicial. Por que eu digo que ele está indo para a direita? Porque a velocidade inicial dele é 10 metros por segundo. Está indo para a direita. Mas tem um negócio freando ele aqui. Uma aceleração negativa. Vai chegar uma hora que a velocidade dele vai sendo diminuída pela aceleração. A aceleração vai influenciando na diminuição dessa velocidade. E vai chegar uma hora que a velocidade dele vai chegar a zero. Ele vai parar. No momento que ele parar, no próximo segundo, ele vai inverter o sentido de movimento. Porque a aceleração, ela continua agindo aqui, gente. Ela não vai parar, certo? É uma aceleração constante. No MRUV, a gente sempre considera uma aceleração constante ao longo do tempo. Então, quando o carro para e a aceleração segue para trás, o carro vai começar a andar para trás, certo? Essa é a ideia. Então, a pergunta do exercício é quando que a pessoa muda o sentido do movimento. A pessoa muda o sentido do movimento quando a velocidade final dela é zero na função horária.
porque a velocidade dela não é positiva nem negativa, ou seja, é no momento que ela está mudando o seu sentido de posição, certo? E aí, eu pego a minha função horária, tá aqui, 10 menos 2t, substituo quando v é igual a 0, e fica assim, ó, 10 menos 2t. O 2t eu passo para o outro lado, para ficar positivo, fica positivo, que é igual a 10. O t, então, vai ser igual a 10 dividido por 2, isso aqui dá 5 segundos. Então, olha só, no tempo igual a 5 segundos, a pessoa inverte o sentido do movimento, tá? Beleza? Porque aí ela está com a velocidade igual a 0, ela está paradinha, e no próximo segundo ela vai inverter, ela vai pro sentido contrário. E a última pergunta é a classificação do movimento no instante igual a 4 segundos. Vamos ver como é que está a velocidade e aceleração. Bom, a aceleração eu já vi que é negativa, né? E ela é constante. Então é retardado o movimento. Primeira coisa que eu já sei. Mas vou escrever aqui para ver quanto que é em 4 segundos, né? 10 menos 2 vezes quando o tempo é igual a 4 segundos. Como é que é a velocidade? Fica 10, 2 vezes 4 é 8. Então a velocidade vai ser 2 metros por segundo. A velocidade, que sinal ela tem? Positiva. Então como é que é a classificação do movimento? O movimento é progressivo e retardado neste exato momento. Beleza? Nesse ponto aqui, ó, com velocidade no tempo igual a 6 segundos, como é que é a classificação do movimento? É retardado e regressivo. Ele está indo para trás, regressivo. Retardado por causa da aceleração, né? Que é sempre negativo. Beleza? Galerinha, dito isto, temos as atividades da aula de hoje, né? Então, olha só. Aqui ficou errado, tá, gente? Beleza? Essa aqui também é atividade, tá? Então, nós temos essa atividade aqui para vocês fazerem. Esta, tá? São seis exercícios. Mas, gente, são exercícios tranquilos, tá? São exercícios bem parecidos com os que eu fiz aqui em aula. Então, vocês, teoricamente, não terão muitos problemas, né? Façam como o colega disse ali, se reúnam, tirem as dúvidas um com o outro, e quando as dúvidas persistirem, vocês podem vir até mim para então esgotar as dúvidas que existem ainda.